Oi, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Esse é mais um encontro do programa Des e Reorganizações Afetivas. Esse programa surge da própria Bienal, da própria ideia que o curador teve em mudar alguns aspectos da organização da exposição, como se faz exposição. E, a partir daí, a ideia é trazer 13 encontros em que iniciativas, práticas, instituições mostrem o que eles fazem de um pouco diferente do normal, de como costuma ser. São instituições, práticas, iniciativas que mudam alguns pilares muito importantes das práticas onde eles atuam. E a pergunta é o que se produz quando a gente muda o jeito de fazer as coisas, né? A pergunta é como mudanças na forma de organizar instituições podem abrir espaços para a produção de outros circuitos de relações, de práticas, de conhecimento. Essa é um pouco a pergunta para todos os encontros. Hoje quem está aqui é a Clara Sacco e o Giba Vieira e a Maria Tereza Cruz. A Clara e o Giba são do Data Lab, do Rio. Eles vão contar um pouco para vocês o que eles fazem. O tema de hoje é jornalismo. E a Maria Tereza é da Ponte. Então, é isso. Bem-vindos. Obrigado. Boa noite. Queria primeiro agradecer muito o convite da Marília. A gente está muito feliz de estar aqui. Para a gente é surpreendente estar aqui também, falando de jornalismo e nesse espaço, nessa instituição, né? É muito simbólico e, ao mesmo tempo, muito diferentão para a gente. A gente combinou assim, eu e a Clara, e também é um privilégio para a gente estar junto, falando junto, a gente quase nunca tem essa oportunidade, então para a gente é ótimo. E a gente combinou um pouco que eu vou falar um pouquinho sobre a história da gente e a Clara atualiza um pouco sobre as coisas que a gente está fazendo. Eu acho que isso vai dar conta de um pouco dessa narrativa que a gente está tentando construir, né? Bom, eu sou de Brasília, na verdade, do Distrito Federal. Eu fui embora de lá há 10 anos atrás, morei aqui em São Paulo por 4 anos, participei de alguns movimentos aqui no centro da cidade e me mudei para o Rio há 6 anos para trabalhar no Observatório de Favelas, que é uma organização muito forte lá no Rio. É uma organização da Maré, que fica na zona norte da cidade. A Maré é um dos maiores complexos de favela lá do Rio. São 140 mil habitantes, 16 favelas. E eu fui para lá para tocar um projeto de produção cultural junto com 100 jovens de mais de 6 favelas lá da cidade. Foi aí que a gente se conheceu. A gente tocou esse projeto junto em 2012. E, desde então, a gente troca muitas ideias sobre território, sobre construção de narrativa. Uma das coisas que mais afetava a gente e o grupo com quem a gente trabalhava lá no observatório e nessas favelas todas que a gente deu rolê, era muito sobre a representação dos corpos que viviam naqueles espaços, na mídia tradicional, e como que isso afetava políticas, sobre como que isso afetava o jeito da gente lidar com a cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade muito peculiar, né, ainda, muito por conta dessas estruturas, né, desses muros invisíveis construídos, dessas camadas sociais, raciais, de gênero, muito bem definidas, mas, ao mesmo tempo, muito interpassadas, assim, né? E aí, nesse debate, a gente construiu, dentro desse projeto, chamava Solos Culturais, e a gente produziu uma pesquisa de práticas culturais, assim. Então, a gente mapeou um pouco essas 6 favelas, a gente se distribuiu nesses territórios e foi entender o que existia de prática cultural ali. E desse processo saiu uma base de dados, que, na verdade, era uma planilha cheia de pontos, cheia de práticas culturais, entendendo prática cultural de forma bem ampla, entendendo cultura de forma ampla. Então, ali tinha um monte de coisa. O beco onde as pessoas se reuniam, um campo de futebol, enfim. E isso foi muito importante para a gente na época, porque a gente começou a entender mais na pele o que era produzir novas significações sobre os espaços, né? Então,
os dados oficiais diziam, por exemplo, que não tinha teatro no Complexo do Alemão. Mas, no nosso mapeamento, a gente viu que tinha, sei lá, uma pá de coletivos que ensaiavam frequentemente teatro ali. Então, tinha teatro lá. Só não tinha o teatro de palco italiano e tudo mais. Então, isso começou a gerar um chabu um pouco na cidade, assim. Um ano depois, a gente queria muito entender o que fazer com aquela base de dados, para onde a gente vai com aquilo, como a gente virou um livro. E aí isso era uma questão muito grave para a gente, porque o Observatório é uma organização dessas que surgiu no começo dos anos 2000, muito característica desse momento histórico do país. Eles produzem muitos livros. Mas a gente achava que a gente já estava na internet, fazia muito tempo, e queria levar as pesquisas, as coisas que a gente fazia para a internet, e isso era um problema já. E aí a gente aprovou um projeto, um ano depois de fazer essa pesquisa, para transformar a base de dados num mapa na internet. E aí a gente produziu o Guia Cultural de Favelas, com mais 40 jovens. E o guia foi muito importante, porque foi um disparador para esse entendimento do trabalho com dado. Eu recebi um convite, nessa época, para ir para uma conferência de dados abertos na Cidade do México. Foi a primeira vez que saí do país para falar de um trabalho e tudo mais. E quando eu cheguei lá, era uma conferência latino-americana de dados abertos, e as pessoas disseram assim: caralho, o que vocês estão fazendo é visualização de dados. E a gente não sabia nem esse termo. E aí a gente começou a entender que existia uma potência ali de tratar a realidade ali onde a gente estava vivendo e trabalhando a partir dessa perspectiva dos dados. 6 meses depois, a gente conseguiu uma grana internacional para limpar a base de dados e para transformar essa base de dados numa base de dados aberta no site do Guia Cultural de Favelas. E aí foi quando começou a surgir a ideia de criar um laboratório de narrativas guiadas por dados. O Data Lab surgiu no começo de 2016, dentro do Observatório de Favelas, como um projeto do Observatório de Favelas, onde a gente abriu uma chamada pública para 5 jovens, para contarem histórias sobre o que eles queriam contar a partir de dados. A gente fez uma formação com a Escola de Dados, que é uma organização que costuma trabalhar com jornalistas e tudo, profissionais e tal. E a gente passou 6 meses junto com essa escola para aprender a buscar dados públicos, a limpar as planilhas, a cruzar os dados, analisar os dados e visualizar eles de formas diferentes. Nessa época, eu sou formado em comunicação, a Clara também, mas a gente nunca foi muito jornalista. Então, a gente produziu uma série de textos, junto com essas 5 pessoas, esses 5 jovens, sobre questões que afetavam a vida deles próprios. Então, tem um site, daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho. E aí surgiram ali uma série de narrativas muito poderosas sobre aqueles corpos que estavam ali vivendo. Então, rapidamente, assim, um dos projetos era sobre uma das jovens que trabalhava com a gente, a Vitória. Ela é mãe, negra, doula, jovem, e ela queria entender quem eram as mulheres que morriam no parto, no pré-parto, no parto e no pós-parto no estado do Rio, nos hospitais do Rio. Ela trabalhou com a planilha do SUS, com uma base de dados do SUS, e ela chegou a uma conclusão que a gente já conhece, mais ou menos, né? A maioria das mulheres que morrem nessa situação no Rio de Janeiro são jovens, negras, com baixa escolaridade. Mas quando uma mulher com essa característica conta essa história, faz muita diferença, né? E como esse projeto tiveram outros vários, que tinham a ver com território, com a Baixada Fluminense, que tinham a ver com orientação sexual, com gênero, com transporte público, com mobilidade. E aí a gente, além disso, produziu um mapa de comunicação comunitária, e a gente replicou essa mesma formação que a gente recebeu da Escola de Dados para outros 15 jovens. Isso foi em 2016. No começo de 2017, acabou a grana. A gente tinha recebido um apoio da Open Society Foundations para fazer essa primeira etapa. E aí, no começo de 2017, a gente entendeu. Aí acabou o dinheiro, acabou o milho, acabou a pipoca. A gente falou, e agora o que a gente faz? Essa galera, esse bondinho, nós éramos 8 pessoas na equipe, assim. Estava todo mundo muito empolgado com aquele trabalho. A gente começou a viajar para falar sobre isso. E a gente começou a entender que isso era importante, que pouca gente estava
que estava fazendo desse jeito. A gente começou a ter algumas questões um pouco mais graves com relação ao modelo de gestão da organização que a gente trabalhava, com o observatório. E a gente começou a entender que a gente não cabia mais ali. A gente passou a trabalhar de casa, a gente começou a fazer um podcast, a galera colava na nossa casa para trabalhar, a gente arrumou um cantinho no centro da cidade, saiu um pouquinho da Maré, mas voltava para lá sempre. A gente escreveu, nesse ano, no começo de 2017, a gente escreveu a primeira reportagem investigativa mesmo, assim, com cara de reportagem. E aí a gente entendeu que a gente podia fazer jornalismo também, usando essa metodologia que a gente estava começando a criar de análise de dados. A gente escreveu uma reportagem sobre as ciclovias que a prefeitura construiu na Maré e gastou milhões de reais, e as ciclovias não prestam para nada, num processo corrupto, obscuro. E aí, nessa mesma época em que a gente escreveu essa reportagem, a gente viu na internet uma chamada para a residência da Casa do Povo. Eu conheci algumas pessoas do Ocupe a Cidade, que são meus amigos desde a época que eu morava aqui. Eu fui arte-educador durante um tempo, então eu fiz parte um pouco dessa onda, assim. E aí a gente falou, o edital chamava Laboratório para Estruturas Flexíveis. E tinha a ver com organizações que estavam se pensando autônomos, que estavam pensando outras formas de fazer. E fazia 1 ano e meio que a gente estava refletindo muito sobre o nosso jeito de fazer, sobre as formas que a gente estava se relacionando com aquelas pessoas. A gente tinha virado um coletivo, de fato, porque a gente já não ganhava grana, as granas vinham de lugares muito diversos, de freelas de um e de outro. Então, a gente já estava se entendendo meio autônomo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisava dar corpo para aquilo, porque a gente também tinha muitas questões com os coletivos amigos que não iam para frente, ou que faziam trabalhos muito pontuais e que estavam batendo, dando murro em ponta de faca quanto a financiamento, institucionalidade. Foi numa época em que o debate sobre as instituições estava, ainda está, né, mas assim, foi numa época em que a gente debatia muito as questões da institucionalidade, de não querer mais estar dentro da ONG, chega de empresa, não quero mais estar em lugar nenhum, mas e aí, onde que a gente vai estar? Eram um pouco os debates, assim. E aí a gente passou na residência. E aí a gente veio para a Casa do Povo, passar 1 mês aqui em outubro. Eu vou falar rapidinho daqui a pouco sobre a residência da Casa do Povo, mas aconteceu uma coisinha 1 mês antes, que foi em setembro, que a gente conheceu as coordenadoras da Escola de Jornalismo da Enóis, que é uma escola de jornalismo para jovens de Quebrada aqui de São Paulo. Elas fazem isso há muitos anos aqui em São Paulo, e a gente topou um desafio que foi de receber os 10 jovens residentes que estudavam na escola lá no Rio, para escrever uma reportagem junto. E aí para a gente foi muito, muito importante, porque foi quando a gente se identificou com um grupo que fazia um trabalho que a gente acreditava muito, que parecia muito com o que a gente estava tentando fazer, que era justamente de inventar histórias sobre nós mesmos, a partir da nossa perspectiva, mas usando ferramentas que a mídia tradicional um pouco usa, que é essas ferramentas do jornalismo, assim. Só que com um upgrade ainda, que era com dados públicos, com mais apuração, com mais diversidade, com outros tipos de personagem falando. Então, a gente se juntou e falou, a gente está fazendo uma parada mais legal ainda. E aí, a gente recebeu esse bonde no Rio, durante 5 dias, 6 dias. Foi apaixonante, a gente se identificou muito com o grupo, a gente se apaixonou de fato, entre nós ali, e a gente escreveu uma reportagem muito incrível sobre a diferença entre a conexão de internet nas quebradas do Rio, de São Paulo, e das outras partes da cidade. E a gente, mais uma vez, entendeu que eram questões que tinham muito a ver com questões sociais, com questões de classe, com questões de raça, e foi muito simbólico. A gente publicou essa reportagem como um especial do Jornal Nexo, que é esse jornal grande. Para a gente foi importante também disputar esse espaço da comunicação. E aí, assim que a gente publicou a matéria, a gente veio para o Rio, a gente veio para São Paulo e viveu 1 mês na Casa do Povo. A nossa metodologia foi um pouco trocar ideia com coletivos de quebrada daqui, que estavam se pensando autônomos,
Então, a gente deu um rolê grande, assim, na Zona Sul, principalmente. A gente conheceu uma galera do Periferia em Movimento, do Imargem, na Casa da Lagartixa Preta, lá no ABC. A gente foi na Casa Equativa, na Ilha do Bororé. A gente deu um rolezão na cidade, assim, não necessariamente sobre comunicação, mas organizações que estavam se pensando mais autônomas, que estavam entendendo como era possível estar no mundo, e ainda mais nesse contexto de crise absoluta e tal, política, que a gente estava vivendo no final do ano passado. A gente voltou, quando a gente voltou de São Paulo para o Rio, a gente falou, bom, a gente é um laboratório de estrutura flexível, de fato, assim. E aí a gente voltou muito mais empoderado do lugar onde a gente estava, muito mais confiante desse lugar. A gente conseguiu fechar um financiamento muito importante para a gente com a Fundação Ford, para viver, para abrir a nossa organização de fato, para se institucionalizar burocraticamente nos modelos em que o sistema permite, mas com as nossas características mais autônomas. E aí essas características vão um pouco meio do caminho, porque a gente não queria ser ONG, como são as velhas ONGs das quais a gente é um pouco cria, mas a gente também não queria ser uma startup com essas características e esses vícios das startups, já vícios, né? De uma coisa nova, mas ao mesmo tempo que a gente não dá conta de se reconhecer ali. Mas a gente é um pouco essas duas coisas, porque a gente trabalha com tecnologia, com inovação, e aí a gente começou a entender os nossos lugares um pouco de disputa. A gente sentou junto, se entendeu enquanto grupo, e hoje o Data Lab é uma organização que tem 3 frentes bem assim, transparentes de trabalho. Então, a gente trabalha com produção de conteúdo, de fato, então a gente escreve reportagens sobre questões diversas que atravessam nossos corpos. Nós somos 7, hoje, na equipe do Data Lab, todos muito diversos entre si, em termos de território, de gênero, de orientação sexual, de cor, de classe. E a gente trabalha com formação, então todos os nossos processos passam por processos formativos, não onde a gente ensina e outras pessoas aprendem, porque a gente já tinha entendido anos atrás que isso não dava certo, mas onde a gente aprende junto, onde a gente abre metodologias possíveis e onde a gente se aprende e se ensina. E outro campo que é a de geração cidadã de dados, porque a gente também chegou no momento em que entendeu que a gente não precisava trabalhar só com dados públicos, e que não era só o jornalismo que era engessado, quadrado, antiquado, preconceituoso, racista, mas que os processos de produção de dados no Brasil também eram assim, né? Então, a gente disse, por que a gente não pode fazer pesquisa também? Já que quem está legitimado para fazer pesquisa e para gerar dado no Brasil são essas mesmas pessoas que passam pelas faculdades de engenharia, de estatística, que na maioria das vezes são homens, brancos, da classe média. Então, a gente também tentou entender que a gente podia estar nesse lugar. E aí a gente chegou nesse conceito aí de geração cidadã de dados, onde a gente pudesse construir as nossas próprias bases de dados e que a gente pudesse inventar narrativas a partir desses dados também. Essa é um pouco a trajetória, a historinha da gente ali até o começo desse ano. E aí eu queria passar um pouquinho para a Clara contar o que a gente tem feito. E aí eu acho que para dar materialidade para o trabalho que a gente está fazendo, essa fala é super importante. Eu vou ir mostrando umas coisinhas enquanto ela for falando. E depois a gente pode conversar sobre processo, sobre métodos, sobre ideias. Beleza? Boa noite, gente. Muito obrigada, Marília, pelo convite. É um prazer e estranho gostoso estar aqui. Então tá, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente concretiza o que a gente se tornou e como a gente faz o que o Giba falou aqui? Esse ano de 2018 foi muito importante, porque é isso, a gente conseguiu, primeiramente, se entender como uma equipe. Hoje, a gente é uma equipe de 7 pessoas, a gente tem 2 jornalistas, a gente tem uma designer e outro designer também, pessoal, né, da arte, assim. A gente tem uma estatística, a Juliana, que é analista de dados, e temos eu e o Gilberto, que somos coordenadores. A gente começou o ano de 2018
com um projeto em parceria com a Transparência Brasil, que eu não sei se vocês conhecem, é uma organização já bastante antiga aqui de São Paulo, que trabalha com combate à corrupção e transparência antes de virar modinha, e com o OLAB, que é uma organização do Rio de Janeiro que trabalha pela diversidade na produção de tecnologia. Juntos, a gente propôs o Minas de Dados, que foi uma residência em tecnologia, narrativas e dados para fortalecimento da democracia, voltado para mulheres negras. Então, foram 5 mulheres negras de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. A proposta é que, depois de um mês de imersão com essas 3 organizações, cada uma saísse com um projeto para apresentar para uma banca de possíveis financiadores, enfim, fundações e tal. Acabou que foi um super match das meninas, assim, elas decidiram que elas queriam fazer um projeto em conjunto, que não fazia sentido elas saírem dali cada uma com um projeto. E daí nasceu a Rede Umuna. A Rede Umuna é uma rede de fortalecimento e monitoramento para mulheres negras na política institucional. Na verdade, é um projeto de construção de espaços confortáveis para mulheres negras estarem nesse ambiente. A Rede Umuna está aí, está funcionando, tem sido uma peça fundamental no Rio de Janeiro, nessas eleições de 2018, e elas estão com a campanha agora nas eleições, que é o Mulheres Negras Decidem, baseados no fato de que as mulheres negras simplesmente são o maior grupo populacional, né? São 23, 27% da população brasileira formada por mulheres negras. Depois, a gente fez a nossa primeira residência da Atalab, assim, que foi com o apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que foi quando a gente abriu uma chamada para comunicadores, exclusivamente para comunicadores da Maré, que a gente tinha 2 pautas para serem desenvolvidas sobre o território. Uma era sobre a comunidade angolana da Maré. A Maré hoje tem uma das maiores comunidades angolanas do Brasil, e é uma comunidade que, mesmo dentro do próprio território, passa por diversos estigmas e preconceitos e sectarismos mil. E a outra reportagem é o Só Força, que é sobre mulheres da Maré e relação com o sistema penitenciário. Então, mulheres que foram presas, mulheres que tiveram filhos presos, mulheres que têm maridos presos, e todas as violações de direitos que perpassam essa trajetória delas no sistema penitenciário. Foi um processo muito louco. A gente desenvolveu uma metodologia de produção de jornalismo, que a nossa proposta foi que a apuração só ia vir a partir do momento em que os personagens contassem a história deles para a gente. Então, na verdade, o personagem vinha antes da apuração da matéria. A gente estabeleceu... Foi muito difícil, porque são 2 grupos que são muito estigmatizados, que não estão acostumados a falar sobre si, que tem muito ranço do jornalista. Então, quando você se apresenta como jornalista, mesmo você não sendo jornalista da grande imprensa, a desconfiança é imensa. E foi um processo de muito aprendizado para a gente, porque a gente teve que criar laços de confiança. Isso demanda tempo, isso demanda paciência, isso demanda abertura. E tem um caso muito legal da matéria da comunidade angolana, que o fio condutor da nossa narrativa foi a Lica, que é dona de um bar que existe desde a década de 80 lá na Maré, que é um bar de comida angolana, que a comunidade se reúne muito ali, que é um centro, né, para os angolanos lá na Maré. E aí, depois da gente ir várias vezes lá, a gente ia, tomava cerveja, comia, conversava com a Lica, a gente já estava finalizando a reportagem assim. Aí ela virou para a gente e falou assim: pronto, gente, pode fazer a entrevista. Vocês não vão me entrevistar, não? A gente, poxa, Lica, já está pronta, era isso que a gente estava fazendo aqui, sabe? Então, é isso. Depois a gente volta, porque promete para ela que vai fazer folder do bar, que vai aí, né? A gente também vai criando, entendendo que aquele personagem também está se doando para a gente, que é preciso criar relações que as pessoas entendam isso, que os jornalistas precisam entender isso também, né? Que ela está fazendo também é um trabalho, sair desse discurso de que você está fazendo um favor para o outro de contar a história dele, né? Também a gente vem tomando consciência disso cada vez mais. Depois disso, a gente fez a segunda residência
do Data Lab, que foi, de novo, em parceria com a Enóis, que foi o ChecaZap. O ChecaZap foi um projeto que a gente fez, que a gente construiu uma agência aí a gente abriu uma residência para comunicadores de favelas 1000, qualquer favela do Rio de Janeiro. Foram uns 10 jovens da Enóis aqui de São Paulo, mais 5 lá do Rio, que foi quando a gente construiu uma agência de checagem de notícias, de correntes, de notícias falsas sobre as eleições de 2018 nos grupos de WhatsApp. Entendendo, mais uma vez, que estava falando muito sobre fake news, que estava falando muito sobre checagem, e as pessoas estavam ignorando o WhatsApp, né, naquele momento. E a gente entendendo que, na verdade, o WhatsApp hoje é uma das principais formas de consumir informação, principalmente nos territórios populares, principalmente nos grupos de periferias. Foi intenso lidar, né? Foi para a gente também um processo de radicalização desse nosso entendimento do que é a construção de uma narrativa, do que é a verdade, do que é o fato, do que é a perspectiva. Tinha coisa que a gente lia que era absurdo, mas não era exatamente mentira. E aí, o que você faz com aquilo? E aí, de repente, você devolvia um fato checado para a pessoa, e pouco importa para a pessoa se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. E, na verdade, é a grande discussão dos nossos tempos mesmo, assim, né? Depois, a gente fez a reportagem da visibilidade lésbica, a partir de grupos militantes lésbicos de favelas do Rio de Janeiro, também. E a gente, nesse momento... Eu estou esquecendo de alguma coisa nesse meio tempo. No começo do ano também a gente produziu uma reportagem que não foi por residência, que foi na nossa equipe mesmo, que foi sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro. A Maré, não é novidade para a Maré, intervenção militar, né? A Maré, não sei se todo mundo sabe, mas em 2014 a Maré passou por uma intervenção militar exclusiva no território que durou 1 ano e meio. Então, a Maré ficou 1 ano e meio sob intervenção militar. Depois que saíram os dados da SESEC, com os números sobre os efeitos da intervenção militar no Rio de Janeiro, né, que são ridículos, não faz sentido nenhum, a gente, comparando com os dados da intervenção militar na Maré, a gente entendeu também a Maré enquanto um laboratório para essa intervenção militar que acontece hoje no Rio de Janeiro. Nesse momento, a gente está na nossa 3ª residência do ano, que é o CocoZap. O CocoZap, para a gente, é muito importante, porque é um projeto que consegue reunir os nossos pilares, os nossos eixos, de um jeito que a gente acha muito importante. O CocoZap, ele é um projeto de mapeamento da situação do saneamento básico da Maré, a partir de denúncia dos moradores pelo WhatsApp. Então, é uma experiência que a gente está tendo, que a gente vai começar até agora, né? A gente passou agora pelo primeiro mês de formação de equipe, de entendimento, de fechar a ferramenta, e agora a gente vai começar a coletar esses dados. Para a gente, é uma aposta muito grande que a gente está fazendo, de uma nova metodologia de coleta desses dados e de análise desses dados, sem necessariamente depender de uma super equipe, de super recursos. A gente tem um problema com os dados oficiais. Quando os dados oficiais falam de saneamento, definitivamente eles não dão conta do que é a realidade do saneamento na Maré. Na Maré você passa na beira do valão, que é chamado de valão, mas que na verdade é rio, né? E você vê a hora que a pessoa fez o cocô e deu a descarga, porque o cocô já sai ali do cano, vai para o valão. A pessoa joga o lixo ali também. Você tem esgoto que sobe em época de chuva dentro do banheiro da pessoa, o esgoto sobe. Então, qualquer rolezinho na favela, cai o dado oficial. É meio gritante a coisa, assim, né? E a gente tem também um problema do IBGE, por exemplo, de um censo que coleta dados de 10 em 10 anos. Não tem como a gente fazer uma análise da realidade hoje baseada em dados de 10 anos atrás, ainda mais no momento que a gente está. Então, o CocoZap é uma aposta também de como que a gente consegue entender novas metodologias dinâmicas,
eficazes, que dão conta de recortes de realidade, que dão conta da gente falar do que a gente quer falar e que conseguem ser feitas para a gente mesmo, que consigam ser replicadas em outros territórios e apropriadas por outros grupos para interesses diversos. Então, a gente está fazendo isso, e, para além de coletar esses dados, a gente também está construindo uma reportagem, né, uma outra narrativa sobre a história do saneamento na Maré. A Maré é um lugar historicamente, hoje é aterrado, mas é um lugar que era de mangue, é na beira da Baía de Guanabara, é uma comunidade que tem uma luta por direito à água e direito a saneamento foda, histórica, conseguiram uma das maiores caixas d'água do Rio de Janeiro, na década de 70. Antes, as pessoas faziam cocô, as moradias eram, antes de ser aterrado, era palafita, né? Que são aquelas estaconas no chão, assim, para dar estabilidade para as casas, e as pessoas faziam cocô diretamente na Baía de Guanabara. Então, tem essa história do mangue, da maré, com a água, com o lixo, com o dejeto. Existe uma história de memória dos moradores, né, que a relação mudou completamente com o que era rio e hoje é valão, com o que era a Baía de Guanabara, onde você passava seu fim de semana e hoje você joga seu sofá velho. Então, como que a gente cruza, né, entendendo esse problema político, esse problema social que é o saneamento hoje, também a partir da memória dos moradores, no sentido de desnaturalização dessas circunstâncias, né? E a gente, em articulação com a Rede de Desenvolvimento da Maré e com a Casa Fluminense, a gente também tem a esperança de incidir politicamente, a partir do confronto com esses dados oficiais, junto à SEDAI, né, que é a Companhia de Esgoto e de Água lá do Rio de Janeiro, que está em iminência, inclusive, de ser privatizada, nessa onda aí, né, que a gente está vivendo. E a Conlurb, a Maré tem coleta de lixo só desde 2014, foi quando começou a ter coleta de lixo na Maré, uma comunidade de 140 mil habitantes, a 7 quilômetros do centro. Né? Então, como que a gente consegue incidir? Estamos se articulando para, de fato, esses dados também servirem de insumo para a construção de política pública, num projeto que já existe de implementação de uma nova estrutura de saneamento para a Maré. Para além disso, eu não estou lembrando mais, amigo. A gente também está... A gente passou por um edital que a gente está construindo junto. No Rio de Janeiro existe a subcomissão pela verdade na democracia, que é uma subcomissão da LERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é presidida pelo Marcelo Freixo, né, da Comissão de Direitos Humanos, que investiga as mortes cometidas pelo Estado no período pós-ditadura, então, de 85 até agora, tentando também implementar um debate com recorte social e racial, entendendo que, na verdade, o Estado hoje mata muito mais, na verdade, né, no período pós-ditadura. E eles fizeram uma puta pesquisa sobre isso, né, um levantamento de dados, uma categorização dos casos, e são acadêmicos também, e queriam dar um jeito de disponibilizar essa pesquisa de forma que fique mais acessível, que as pessoas, com uma linguagem mais democrática, que não fique só na mão de pesquisadores, enfim. E aí a gente passou também no edital, a gente está construindo, junto à subcomissão, uma plataforma que chama Memórias da Violência, para trazer o resultado dessas investigações para um público maior. É isso que a gente vem fazendo. Essa equipe de 7 pessoas e mais esses residentes sazonais que vão passando. Nesse ano, a gente teve quantos residentes? 3, 6, 10 residentes. A gente também entende que é um pouco um trauma da gente, das ONGs antigas, que é essa coisa do número, né, assim, de que você precisa formar 100 jovens em 6 meses e ter um grande resultado para entregar num relatório final para o seu patrocinador. A gente também está tentando inverter essa lógica.
a gente está também entendendo que, às vezes, menos é mais, que o que você consegue fazer efetivamente com um grupo pequeno, consegue, daqui a pouco, consegue ali na frente ter muito mais legitimidade, muito mais poder de impacto e de transformação do que uma ideia massiva, né, de educação que a gente não acredita. Então, a gente está indo assim no miudinho, se imbricando um monte de gente. Nesse momento também, a gente está construindo uma reportagem sobre pessoas que vivem com HIV, entendendo que o número vem crescendo, considera-se já uma nova epidemia da doença não, né? Do HIV. E a mídia, os discursos e a forma com que esses dados são tratados pela mídia continuam sendo de forma estigmatizante, não tanto quanto foi no início, né, na década de 80, mais light, mas ainda muito perversa. Então, a gente também abriu uma chamada para pessoas que vivem com HIV para produzirem esse material junto com a gente tentar olhar para esses fatos, olhar para esses dados e tentar construir uma narrativa sobre isso que seja feita de forma respeitosa, para combater preconceitos, com responsabilidade e informação. Porque é isso, porque a gente hoje acredita que, para se fazer jornalismo, que para se fazer comunicação, no momento que a gente vive de crise do jornalismo, né? A gente vive num momento em que a Globo ou é comunista ou é imperialista, né? Tá uma loucura. A gente precisa disputar esse campo, né? A gente precisa disputar esse campo de forma responsável. A gente precisa fazer isso baseado em cuidado com como a gente olha, como a gente produz os dados. A gente precisa fazer isso a partir de pesquisa sólida, de pesquisa aprofundada. A gente precisa repensar o jeito que a gente faz isso. Isso a gente só consegue fazer coletivamente e a partir da diversidade. A gente precisa de diversidade de olhares definitivamente. E é isso. Vamos aí partir para a conversa e para as perguntas depois. Obrigada. Obrigada, Clara, Gil. Então, vou passar o microfone para a Maria Tereza, que vai falar um pouco da perspectiva dela, do trajeto dela. Atualmente está na Ponte, mas já passou por muitos outros veículos bem diferentes da Ponte. Com certeza. Então, acho que a partir da fala da Maria Tereza, a gente também abre para conversar todo mundo. Parabéns para vocês. Eu estou até envergonhada agora, depois dessa explanação maravilhosa. Boa noite, gente. Boa noite. Marília, obrigada pelo convite. Eu digo que a gente tem sido atropelado pelos acontecimentos, né? Quem trabalha com jornalismo. Mas eu sempre gosto de estar nesses lugares, que eu acho que cada vez mais é importante que a gente discuta essas formas de fazer. Cada vez mais, né? De construir essas narrativas e tudo mais. Tá aí? Obrigada. Eu vou... Bom, como a Marília já adiantou, deu spoiler, brincadeira, eu tô na Ponte, eu sou editora, respondo hoje, né, sou uma das editoras da Ponte Jornalismo, portanto, não tenho estado mais na rua diariamente, trabalho mais gerenciando as pessoas, gerenciando as pautas, e vindo para encontros como esse também, e agora iniciando uma parceria que eu espero que se fortifique e frutifique com a galera da Enóis, porque eu também já trabalhei com formação de jovens na Escola de Notícias, que, para quem não conhece, é um projeto lindíssimo que acontece no Campo Limpo, faz 6 anos, na Zona Sul de São Paulo, e que tem algumas diferenças, claro, com relação a Enóis, mas a origem é a mesma e a intenção é a mesma, né? Quer dizer, você criar narrativas no território, fazer com que aquelas pessoas que estão inseridas no território se empoderem, embora essa palavra esteja desgastada, ela é necessária, se empoderem e saibam que elas podem usar esse instrumento para contar a própria história.
E então pode apertar o play aí para vocês verem um pouco o que é a ponte, para quem não conhece. Bom, esse foi... Obrigada, Giba. Essa foi a nossa campanha do Catarse, que é contínua. A gente tem um modelo de negócio hoje, e eu gosto de passar esse vídeo porque ele explica exatamente qual é a identidade da ponte. E a ponte passou a dar certo, por assim dizer. Ela surgiu em 2014, de maneira voluntária, e desde o começo desse ano a gente está tendo um financiamento da Open Society, e também trabalhamos com a modalidade do Catarse Assinaturas, mas a gente não restringe conteúdo, porque a gente acredita que a democratização da informação é um dos pilares da criação da ponte. E se a gente fizesse uma modalidade de modelo de negócio de restrição de conteúdo, como é o Globo, o UOL, a mídia hegemônica, a gente estaria indo na contramão da própria origem da ponte, né? E eu gosto de mostrar esse vídeo porque a ponte passou a se entender como um coletivo que trabalharia com narrativas de segurança pública, de justiça e de direitos humanos, sob 3 óticas: racismo, direito da mulher e LGBT, no início do ano passado. Isso fez com que a gente passasse a imprimir, de certa forma, um profissionalismo maior. Não que a gente não fosse profissional, mas o que acontecia é que as pessoas faziam a ponte quando dava, porque as pessoas tinham que trabalhar. Então, a partir do momento em que a gente entende o que a gente porque quando a gente fala em violação de direitos humanos, nossa, gente, dá para falar de tudo, né? Você tem violação de direitos humanos na educação, você tem violação de direitos humanos na saúde. Então, a gente vai falar de qual violação de direitos humanos? E para quem? E, a partir do momento em que a gente passa a se reconhecer dessa maneira, a gente passa a construir um grupo mais coeso. Hoje somos em 10 pessoas. Infelizmente, nem todas ganham o desejável ainda, mas a gente está vislumbrando aí, até o final do ano, estar conseguindo pagar pelo serviço dessas pessoas. Hoje nós temos 2 pessoas contratadas em regime de dedicação integral e temos hoje uma verba para freelas que a gente tem investido em ampliar territórios, a rede, especialmente no norte e no nordeste do Brasil, que a gente considera que a mídia hegemônica não dá conta de trazer essas narrativas, né? O eixo Rio-São Paulo acaba permeando muito essa discussão, especialmente na segurança pública. E a gente entende que esses locais também têm muito o que dizer e também têm muito o que fazer. Agora eu vou falar rapidamente o porquê a ponte entrou na minha vida e é importante, porque tem a ver com tudo isso que a gente está discutindo. Eu trabalhei por quase 10 anos, eu não gosto de falar mídia tradicional ou grande mídia, eu gosto de falar mídia hegemônica e mídia contra-hegemônica. Porque se a gente está falando de construção narrativa e de formação de discurso, eu acho que a gente tem essas 2 polarizações, né? Até porque o que é grande, né? Eu acho que a gente é grande, a gente é massa, entendeu? Nesse sentido. Então, acaba imprimindo um significado que eu não gosto muito. Eu trabalhei por 10 anos em alguns locais, Editora Globo, Editora Abril e Grupo Bandeirantes, de comunicação.
que é uma das grandes corporações dos barões da comunicação atualmente. Passei em vários locais dentro do Grupo Bandeirantes, mas basicamente fiz a minha carreira em rádio. E em 2016 eu tive um clique, um start. Eu já estava com a galera da Escola de Notícias, eu já fazia a mentoria, que é um projeto deles, que um aluno, um residente, enfim, da Escola de Notícias acompanha um profissional. E aí eu passei a estar mais naquele território e comecei a ver que não fazia mais o menor sentido a forma de fazer jornalismo ou de produzir conteúdo na imprensa hegemônica onde eu estava. Aquilo não estava mais bastando, aquilo deixou de fazer sentido para mim. E aí eu passei a colar com a galera da Ponte, ali no começo de 2016, e no final de 2016 eu tomo a coragem de fazer esse rompimento, peço demissão, sem saber o que vai acontecer, e passo, então, a me dedicar à Ponte, a essa construção da Ponte. E aí é muito louco, porque quando você vira essa chave, você passa a produzir esse conteúdo que a gente se propõe, contra-hegemônico, de escolher um lado, e o lado que a gente escolhe, a Ponte acredita que o Estado é o grande violador, e o nosso lado é o lado dos direitos humanos, é o lado da vítima. Isso não significa abandonar as premissas básicas do jornalismo. A gente tem um professor aqui que a gente aprende na faculdade, que é ouvir o outro lado. Não se trata disso. Se trata em fazer uma escolha. Porque quando a gente produz conteúdo e trabalha com jornalismo, a gente faz escolhas o tempo todo. E fazer escolhas também é decidir para quem você vai dar um peso maior. E a Ponte trabalha nesse âmbito, nessa construção. E, com isso, a gente tem uma trajetória aí de 4 anos. E, recentemente, eu até tinha deixado um outro vídeo para passar, mas eu não vou passar, não, que eu acho que não se faz necessário. Prefiro que a gente abra logo para perguntas e para a gente discutir isso, mas era um vídeo que fala sobre a tal da versão oficial, que isso me mata. Que é o seguinte: qual o grande problema, além desses que tanto a Clara quanto o Giba já falaram, da produção da mídia hegemônica, que é racista, preconceituosa, não diversa, formada por jornalistas da classe média, branca, muitos ali que nunca pisaram numa favela, numa quebrada, por exemplo, e vão escrever sobre aquilo sem saber, sem ter esse interesse. E aí o que acaba acontecendo, enfim, que acaba acontecendo nesse processo? A gente passa a entender que também um dos problemas e das deturpações que a gente vê na imprensa, na mídia hegemônica, é justamente a coisa da versão oficial. Então, que se distancia de você estar inserido no território, que basicamente é o que a gente estava ouvindo o pessoal do Data Lab falar, e que é o que a Ponte se pretende. Que é o quê? Vamos ouvir quem é de direito. Vamos ouvir quem pode nos contar a história daquele lugar, de como aconteceu. São versões, mas é aquela versão que nos importa. Dito isso, o caso que eu trouxe o vídeo, mas enfim, é o caso do Dudinha. É um garoto que foi assassinado pela polícia no Grajaú, né, extremo sul da capital. E no ato contínuo, ele foi assassinado voltando de um jogo de futebol. E, ato contínuo, o pessoal da comunidade soube do ocorrido, ficou muito indignado, e eles começaram a queimar ônibus, fecharam uma avenida importante ali do Grajaú, tocaram terror ali na quebrada. O que o G1, a Jovem Pan, a Folha, podem falar aí o que vocês quiserem, deu? O óbvio, que era a versão oficial, porque eles ligaram para a polícia, e eu não estou criticando a polícia está na função dela. O que aconteceu? Tacaram fogo no ônibus, está com problema de trânsito ali. Não está errado. Só que eles não se preocuparam em saber a causa disso, porque aquilo já era uma consequência da causa anterior. E aí sai em Twitter, tudo, em todos esses sites, vândalos depredam os ônibus,
manifestantes, os que foram mais suaves, manifestantes depredam o patrimônio público e atrapalham a volta do paulistano para casa. E aí você tinha essa construção. E aí eu falei assim, gente, mas não é possível. PCC não é, porque PCC geralmente queima ônibus no começo do ano. Eu até brinquei, né, com o pessoal da época disso. Eu falei assim, tem alguma coisa estranha, gente, tem alguma coisa estranha. A gente mandou o Kaique, que é um repórter que hoje está no R7, excelente repórter, que na época era estudante e que colaborava com a ponte. Falei, Kaique, vai lá. Ele morava ali perto, era do território. E aí, rapidamente, ele chegou até a família do Dudinha, né, e descobriu o que tinha acontecido, que eu contei para vocês no começo. E aí a ponte sai contando essa outra narrativa. Que eu não estou aqui para dizer que é a narrativa correta, tá? Mas é a narrativa mais honesta, ou a narrativa contra-hegemônica. A gente mostrou que aqueles ônibus estavam sendo queimados como uma consequência de uma causa de violência policial que acontece diariamente nas quebradas, nas periferias. E o caso do Dudinha foi bem emblemático, porque isso obrigou, no dia seguinte, os veículos que estavam dizendo que vândalos haviam destruído os ônibus irem atrás da história do Dudinha. Então, eu acho que hoje o que é fantástico e que a gente tem como meta a ponte é justamente tentar transformar as pautas da mídia hegemônica. Toda vez que a gente consegue fazer isso, eu fico muito feliz. Eu acho que a gente está cumprindo o papel que a gente se pretende, né? Quando a ponte surgiu, a cobertura de segurança pública se limitava à cobertura policial. E cobertura de segurança pública não é cobertura policial, né? Hoje, a cobertura de segurança pública da mídia hegemônica está bem melhor, né? Já não é como quando a gente surgiu. Mas ainda existem lacunas, como essa que eu estou contando para vocês. Eu tenho mais quanto tempo? 10 minutos, tá bom. É porque eu falo demais, aí eu vou me perdendo. E aí eu quero passar dessa coisa da importância de estar no território e de se reconhecer e de ter... Às vezes você não é do território, mas o exercício da empatia, que na verdade foi o que a gente teve no caso do Dudinha e que a gente procura ter sempre, às vezes falta na narrativa mais hegemônica, né? Mais oficial. O quão é importante você ter também essa clareza de, se eu não sou do território, eu vou buscar quem é. Eu vou me disponibilizar a ter a abertura de ser. E aí, nesse sentido, o trabalho que a Enós faz, que agora eu estou começando a me inserir, e a experiência que eu tive, né, na Escola de Notícias, é muito interessante, porque, na verdade, você traz exatamente essa perspectiva. Como você fazer a intersecção entre a produção de conteúdo a partir de falas e de histórias de pessoas que, de repente, não dominam a dita técnica jornalística, porque na Escola de Notícias são jovens que não necessariamente vão ser jornalistas. São jovens, alguns que estão no ensino médio, inclusive. Alguns que viram farmacêuticos depois. Mas o que está em jogo é esse domínio do território e entender que falar de dentro e para dentro é importante e faz toda a diferença nessa construção desse discurso, que vai furar essa bolha hegemônica dos grandes barões da comunicação, enfim, de quem tem a grana. E esse processo foi muito rico, porque eu também entendi que comunicação e produção de conteúdo também é relação. E isso ficou muito claro nesse processo que eu passei desses anos que eu fiquei na EDN, né, na Escola de Notícias. Quer dizer, tem pessoas que seguiram, tem pessoas, inclusive, que viraram colaboradores da ponte, colegas, foram fazer faculdade de jornalismo, e outras pessoas não. Mas o reconhecimento identitário do processo da Escola de Notícias. Então, por exemplo, eu tive uma aluna que não se reconhecia negra. E o processo de construir narrativas no território fez com que ela se reconhecesse dessa maneira. E quebrasse essa linha
que ela tinha questões familiares, enfim, que acabavam sustentando, inclusive, um próprio não reconhecimento dentro do seio da família dela, né, da origem. Então, dito isso, acho que, para eu terminar, e eu tinha feito um monte de anotação aqui, eu não sei como vai ser, mas queria só concluir dizendo que um dos grandes problemas, além desses outros todos que eu falei da mídia hegemônica, é uma dificuldade de chamar as coisas pelo nome que elas têm, né? Eu tenho dito muito isso em participações como essas que eu estou tendo. E aí não sei se por preconceito, por propagar, por não fazer uma reflexão, por não fazer uma autoanálise, mas é o que a gente vê. Então, quer dizer, se é na Rocinha é traficante, se é o helicóptero do fazendeiro, é um fazendeiro, entendeu? É mulher que morre por ciúme. Não, é feminicídio. Agora a mídia, né? A Globo tem feito um monte de matéria de feminicídio, eu estou super feliz. Mas a gente já falava de feminicídio em 2014. Eles estão um pouco atrasados. Então, eu acho que passa por isso, né? Por esse não chamar o nome das coisas. E a coisa do valor do cadáver, né? Que aí tem muito a ver com a atuação nossa da ponte. Então, para a mídia hegemônica, nem todas as vidas importam. E para a ponte, todas as vidas importam. E as vidas negras periféricas, não é que elas importam mais, mas elas precisam de mais visibilidade para a gente conseguir fazer uma construção narrativa mais honesta da realidade. E aí eu queria deixar para vocês, para passar a palavra, para quem quiser falar, ou para vocês, a seguinte provocação aqui. Eu fiz umas anotações. A gente já falou eu falei um pouco da questão da importância de conhecer o território, né, para fazer essa construção narrativa. Mas eu queria saber de vocês como vocês pensam, e se é possível fazer uma dosagem, do jornalismo como ferramenta de relação, transformação e de memória. Acho que é essa. Se é possível, se existe uma hierarquia, se existe uma coisa que é mais importante do que a outra, até no processo do que vocês fazem. É isso, gente. Obrigada, Maria Tereza. Acho que a gente pode começar com essa pergunta, depois o microfone está aberto para quem quiser perguntar, quem quiser falar. Então, vamos lá. Como é que era? Legal. Então, como eu falei, eu acho que a gente foi construindo a nossa história com o jornalismo muito organicamente, assim, né? A intenção do Datalab não era que a gente fosse um veículo de comunicação, e, de fato, a gente não é um veículo de comunicação, mas a gente estava muito atrelado à vontade de construir história, de contar história, e de construir narrativa sobre as pessoas, sobre a vida das pessoas, e sobre nós mesmos, assim. Então, eu acho que, de saída, a gente já entendeu, a partir das experiências que a gente teve na vida, a partir das pessoas com quem a gente cruzou no caminho, que o jornalismo tinha a ver com construção de memória, de cara. Porque se a gente conta a história de nós mesmos, a gente está falando sobre a nossa história, sobre a memória da gente, do lugar de onde a gente vive, de como o nosso corpo anda nos espaços e circula nos espaços e tudo mais. Então, eu acho que, de cara, a gente entende o jornalismo como ferramenta para a construção de memória, assim. E, de fato, a memória social que a gente tem sobre as coisas, sobre a cidade, sobre as instituições, sobre as pessoas, ela é fruto das narrativas oficiais, né? Então, eu acho que é isso. O jornalismo deu conta de contar as histórias já, né? De contar a memória. O ruim que deu, sabe, a falha que deu no sistema, foi quando a gente entendeu que a memória estava sendo construída pelas mesmas pessoas. Aí não fazia sentido, né? Não dava jogo. Então, acho que, de cara, a gente está entendendo o jornalismo e o trabalho que a gente faz. E eu acho que, né, de fato, como construção de memória. Depois era o quê? Olha como eu estou. Relações e transformações. Eu acho que a Clara falou um pouquinho sobre como a gente tem construído as reportagens que a gente tem feito, como a gente tem contado histórias, e uma das coisas mais importantes lá do Datalab, a gente repete isso o tempo inteiro, é que as pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa. Nós, né, inclusive. Então, em primeiro,
Então, assim, a gente tem feito processos muito dedicados a construir relacionamentos potentes, a construir relacionamentos de verdade, onde a gente se olhe no olho, onde a gente consiga trazer as nossas questões para a roda. É a partir daí que o nosso trabalho se dá, a partir da nossa relação entre a gente e a partir da nossa relação com as histórias que a gente está construindo. Então, mais uma vez, de fato, o que a gente está entendendo como jornalismo, e a gente acredita só nesse, é de que ele precisa ser feito a partir de relações entre as pessoas. E com o território, consequentemente, né, com as instituições, com o mundo, com a relação com o mundo. Então, acho que, de fato, as relações elas estão pautadas no resultado da comunicação que a gente acredita, das histórias que a gente está contando. E aí eu acho que quando a gente constrói memória a partir de nós mesmos, quando a gente constrói narrativas a partir de relações, aí a gente transforma. Então, eu acho que, para a gente, o jogo está dado. E aí eu acho que isso já acontece. A diferença é qual lente a gente coloca, né? Então, acho que a comunicação, que a TT chama de hegemônica, ela já está pautada na construção de memória, nas relações e na transformação. O problema é o que ela gerou até hoje, que foi uma sociedade, né, que é essa caótica, em que a gente não está dando conta da nossa própria existência. Então, eu acho que a diferença é como que a gente dá conta de olhar com outra lente para esses três elementos, né? Aí não sei o que você acha, e eu acho que a gente pode trocar uma ideia aí sobre isso.